Gênesis capítulo 1, eu tenho certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade para achar esse livro. Capítulo 1, versículo de número 26. Você vai sair daqui hoje motivado em nome de Jesus. Deus não trouxe você aqui para você sair da mesma maneira que você entrou. O projeto, o propósito, melhor dizendo, não é esse. O propósito não é esse. É você entrar aqui e sair diferente. É sair daqui mudado. É sair daqui com outra mentalidade a respeito de si mesmo e principalmente da tua relação com Deus. Capítulo 1, versículo 26 diz assim, ó: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Verso 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 27 mais uma vez, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui. Senhor, eu quero pedir que nenhuma pessoa que entrou aqui hoje, Senhor, saia do mesmo jeito. Senão não haveria nenhum motivo, ó Pai, ou propósito para nós estarmos aqui. Ó Deus, nós entramos aqui com uma meta no nosso coração, é ouvir a tua voz, Senhor. Nós já separamos um tempo para te adorar, Deus, e é isso, ó Deus, que a igreja tem feito já há 2000 anos, um tempo de adoração, um tempo de louvor, um tempo de agradecimento a Deus, de reflexão, de pensarmos no que nós somos, o que representamos para Ti, como podemos ser gratos por tudo que o Senhor nos tem dado. Mas agora nós queremos Te pedir, Senhor, fala comigo, fala conosco, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Nós precisamos Te ouvir, Senhor. E ouvindo Tua voz, Pai, nunca mais nossa vida vai se manter da mesma forma. É o que nós cremos, Senhor. A nossa vida será transformada. Ainda esta semana veremos muitas transformações, Pai. É nisso que nós cremos. Pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu nome, nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. E todos disseram amém. Segura a sua Bíblia um pouquinho e declare comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Declare: meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Diga bem forte: eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Tome seu assento, por favor, pode sentar. Só para avisar, irmãos, o ar-condicionado está funcionando. Diga glória a Deus. Estou dizendo glória a Deus, está funcionando. Não está ligado porque a gente achou desnecessário ligar, entendeu? Então a gente está pedindo a Deus que esfrie bastante essa semana para a gente poder estrear esse negócio aí. Hoje de manhã estava bem frio e a gente ligou o ar e quando o pessoal foi chegando, eles foram entrando na porta assim, e eu fui vendo aquele sorriso e fui olhando daqui, ó. Falei, meu Deus, olha a alegria desse povo de entrar num ambiente aquecido. E semana que vem vai estar frio, fica tranquilo, vai estar bastante frio. E não precisa vir tão bem agasalhado, que você vem aqui, vai estar um ambiente climatizadinho, aí você volta para o carro, tá? Muito bem, e eu quero, irmãos, já aproveitar, deixa, para agradecer todas as pessoas que se mantiveram fiéis no nosso projeto. Isso aqui só foi possível, irmãos, por causa do teu investimento. O investimento foi alto aqui, é alto, porque essas máquinas são muito fortes e caras também. E é uma qualidade muito boa, tá? Nós não compramos qualquer coisa, nós compramos uma coisa de qualidade. E eu queria agradecer de todo o coração, obrigado por teu investimento e pelas pessoas que nos ajudaram também, que doaram parte do seu trabalho. O pessoal da elétrica, e nós estávamos preparando bolsos para pagar a parte elétrica da instalação e eles doaram a parte elétrica, nós só nos preocupamos com o material. O restante eles doaram a mão de obra, eu sou profundamente grato por isso. Que Deus abençoe profundamente em nome de Jesus. Deus vai falar com você agora, amém? Teu coração está preparado, amém, igreja? Muito bem. Se nós acreditássemos mais no potencial que nós temos, eu digo potencial como obra-prima de Deus. Se nós acreditássemos mais nisso, com certeza, nós teríamos uma autoestima muito melhor.
Se nós acreditássemos mais naquilo que nós temos recebido de Deus, naquilo que nós representamos para Deus, pode ter certeza que nossa autoestima seria muito melhor do que ela tem sido. Nós acreditaríamos muito mais, inclusive em nós mesmos. E eu não estou falando aqui a respeito de autossuficiência. Eu estou falando a respeito de você crer no que Deus te deu, no que Ele te dá, e naquilo que você representa mediante o que Deus tem colocado dentro de você. Deus, quando criou você, Ele criou você com um grande propósito, um propósito específico. Deus não deixou nada na margem. Deus não colocou nenhum detalhe a esmo. Tudo aconteceu com um propósito específico e claro. Quando Deus criou o homem, e eu me refiro aqui à criação do primeiro homem, e aqui nós estamos falando sobre a teoria criacionista bíblica, o que as escrituras sagradas nos ensinam a respeito da criação. Muitas especulações se levantam a respeito da ideia do porquê que o homem foi criado à semelhança de Deus. Por que essa palavra semelhança de Deus, semelhança a Deus? Isso foi desencadeando uma série de pensamentos culturais diferenciados, sendo que o principal deles nos faz imaginar Deus e pensar em Deus como um ser humano. Já parou para pensar que toda vez que você pensa em Deus, ou melhor, toda vez que alguém se refere a Deus, alguma peça teatral, algum filme, ou qualquer outro tipo de pensamento mesmo, quando você pensa em Deus, a primeira coisa que nos vem à cabeça, na grande maioria de nós pelo menos, é um senhor de idade, barbudo e bonito, bem brilhante. Sabe o Gandalf do Senhor dos Anéis? Você assistiu o Senhor dos Anéis, não é verdade? Todo mundo aqui já assistiu, a maioria já assistiu. Tem o Gandalf, que é aquele mago. Eu acho que é mais ou menos daquele jeito que nós imaginamos Deus. Por que nós temos esse estereótipo imaginativo a respeito de Deus? André fez assim, assisti. É bem interessante o Senhor dos Anéis, aquela história é muito boa. Mas aquela figura que é o mago, ele na verdade, se você parar para pensar, a nossa ideia de Deus pré-concebida, eu não estou falando de se você é cristão, se você não é convertido, não estou trazendo isso em pauta agora. Estou falando de questões culturais. Nós temos isso em nossa mente, a nossa imagem é mais ou menos essa, de um Deus assim, um senhor já idoso, sentado num trono, com um semblante meio brabo. Você consegue imaginar Deus assim, ó? É difícil, irmãos. Porque nós fomos criados assim. Sabe por que nós temos essa ideia de Deus? Quando você era pequeno, isso é parte do teu processo estrutural psíquico. Não é num todo, mas parte dele, a responsabilidade do teu pai e da tua mãe, que diziam assim, ó, você sabia que se você continuar me desobedecendo, Deus vai te castigar? Peraí, que Deus é esse que só castiga, meu Deus do céu? Eu ouvi isso o tempo todo, porque eu não era fácil, irmãos. Então eu estava o tempo todo ali, ó, na linha. Deus estava o tempo todo querendo me castigar, ia me castigar, porque eu vivia desobedecendo. De vez em quando a professora tinha que me puxar pela orelha, naquela época podia, hoje em dia não pode. Professoras, não façam isso, você pode ter um problema sério. Mas naquela época a minha orelha era tão puxada que ela já tinha até quase deslocado já aqui o tendão da minha orelha aqui, de tanto que puxava a minha orelha, irmãos. E literalmente, o professor me arrastava quase lá para frente. Puxava literalmente. Me arrastava metaforicamente, porque não podia arrastar. Mas eles me puxavam. E de vez em quando eu chegava em casa e a mãe falava alguma coisa desse tipo. Desde pequeno eu fui crescendo ouvindo isso. Sabia que Deus castiga? Sabia que Deus castiga? Eu lembro que uma vez, essa semana eu estava lembrando, eu estava orando e eu lembrei disso. Eu tinha, acho que a idade do meu filho, eu tinha uns 9 anos. Eu lembro que na minha mão esquerda começou a sair umas pipoquinhas. Eu sempre fui muito medroso. Muito medroso. Começou a sair umas pipoquinhas na minha mão, e só que eu não lembro se era micose, eu não lembro o que era, mas era uma coisa de pele, um probleminha de pele que uma pomadinha resolvia. Mas aquelas pipoquinhas foram aumentando e coçava, e daí estourava aquela pipoquinha, e daí foi saindo mais e mais, e aquilo me incomodando, e eu tinha medo de mostrar para minha mãe. Olha só, mas eu tinha medo de mostrar para minha mãe, porque ela ia me levar no médico, e eu ia no médico e ia descobrir que eu tinha uma doença grave e eu ia morrer, irmãos. Esse era o meu pensamento.
E eu ia morrer, como é que eu ia me deparar com Deus brabo lá em cima? E eu lembro que aquilo me incomodava e começou a me bater um desespero. Mas de verdade, era um desespero muito angustiante. Tanto é que eu não me esqueço disso até hoje. Eu era pequeno, como eu falei, eu lembro que eu entrei no banheiro e nós éramos católicos e muito praticantes. Minha mãe sempre foi muito praticante da religião católica. E eu lembro que nós entramos lá, eu entrei sozinho lá no banheiro e eu dobrei meu joelho sozinho. Eu nunca esqueço, na beira da pia onde lava a mão. Eu dobrei meu joelho ali e eu curvei minha cabeça assim, ó. E eu falei assim, meu Deus, primeira coisa, me perdoa por tudo que eu faço. Me perdoa, meu Deus. E eu falei assim, ó, olha minha mão aqui, ó. Olha aqui minha mão. Ajuda, Deus, para isso aqui não ser uma doença. Do meu jeito eu orei, irmãos. E eu falei com Deus, esses dias eu comecei a lembrar disso. Eu estava orando e lembrando disso. E eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar porque eu comecei a lembrar que desde pequeno, por mais que eu não fosse uma criança muito fácil, ainda bem que meu filho não puxou eu nessa parte, irmãos. Glória, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Meu filho não puxou nessa parte. Quando eu paro para pensar, desde pequeno, por mais que eu não fosse muito fácil, eu tinha esse temor. Eu tinha essa reverência. Eu só não entendi o que era relacionamento. A igreja não ensinava isso para a gente direito. Tá? Eu não estou dizendo que a igreja ensinava alguma coisa errada em relação a isso, mas ela não ensinava direito. A igreja evangélica não ensina isso direito para as pessoas, irmãos. Muitas vezes é o que acontece, essa é a grande verdade. E nós não entendemos relação com Deus, nós continuamos vendo Deus numa posição de juiz só. E não numa posição de amigo, de pai. E daí quando nós fomos no médico, eu tremia, irmãos, eu tremia de medo. Quando eu cheguei lá, o médico olhou e falou, não, passou a pomadinha para mim. Em uma semana o problema estava resolvido. E eu nunca mais esqueci, porque eu entendi que aquilo não era uma doença por causa que Deus tinha feito alguma coisa. Mas mesmo assim, eu tinha uma dificuldade enorme de conseguir chegar diante de Deus com essa liberdade. Então eu pedia as coisas para Deus já com medo. Você entendeu? Muitas vezes, nós ainda hoje somos assim. Nós nos apresentamos a Deus com muito medo, porque você começa a olhar que você no passado não foi uma pessoa muito legal. Que você não fez muita coisa certa. E você começa a pensar, puxa vida, mas aqueles erros que eu cometi, aquelas mentiras que eu contei lá para poder me safar daquela situação, aquilo, independente do que seja, não importa o que seja, isso acaba sendo um fardo para nós. Porque nós não conseguimos entender Deus como um pai que apaga nosso passado e começa a reescrever nossa história do zero. Deus é assim, irmãos, um Deus de amor, um Deus de graça. E quando eu paro para pensar nisso, por que nós temos essa dificuldade? Porque nós olhamos para Deus dessa forma. E olha só por que nós pensamos assim? Porque desde o início a nossa mente foi treinada a imaginar assim. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Então provavelmente Deus é parecido com nós, só que mais velho. Sentado no trono, barbudo, cabeludo, com uma túnica, parecendo Gandalf. Quando eu paro para pensar nisso, irmãos, eu entendo que as nossas barreiras culturais, elas são um grande empecilho para o evangelho. O assunto não é esse hoje, mas eu quero só abrir um parênteses para falar isso. As barreiras culturais são um grande empecilho para o evangelho. As pessoas não conseguem encontrar Jesus justamente por causa dessas barreiras culturais. Elas se envolvem em contextos morais profundos. As imposições do que pode e não pode é muito mais bem aceito do que a liberdade cristã que dá a minha condição de viver totalmente livre, porém dependente de Deus. Totalmente livre para fazer o que eu quiser, porém entendendo que eu sou o responsável pelas minhas decisões. Não vou ser esmagado por Deus, porque eu estou lutando com uma área na minha vida e não estou conseguindo vencer, ou você, ou seja lá o que for. Não vou ser esmagado por Deus, porque eu tenho na minha vida uma área que eu tenho dificuldade em lidar com ela e estou lutando para lidar com essa área. Será que Deus não vai entender que você tem dificuldade? Irmãos, eu não estou falando de desvio de caráter, esquece isso. Eu acho que essas coisas nem se falam em altar. Eu nem falo sobre isso em altar, sobre desvio de caráter, porque isso é uma questão inerente ao ser. Se a pessoa é assim, o que eu prego para ela não vai surtir efeito nenhum. Uma pessoa que tem desvio, dificilmente a força do evangelho vai conseguir mudar essa pessoa. Ela pode até sofrer uma mudança, mas por um milagre muito grande. Isso é assunto para uma outra mensagem. Mas eu me refiro a você que lida com fraqueza na tua vida.
que lida com lutas na tua vida, que lida com problemas que você diz assim, puxa vida, eu estou até hoje lutando com isso, meu Deus, mas eu quero vencer. Será que Deus não se preocupa com essa área? Voltemos aqui. Façamos o homem nossa imagem. É justamente por isso que nós temos esse estereótipo de Deus, por causa dessa questão do que está escrito aqui. Mas a imagem do qual o escritor Moisés, que escreveu aqui o livro de Gênesis, é aceito comumente pelos teólogos, que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando ele escreveu isso, ele estava dizendo, não imagem física, porque espírito não tem estrutura física. Espírito não tem estrutura corpórea. Espírito é espírito. Nós somos tricotômicos. Nós somos um espírito que possui uma alma e que habita dentro de um corpo. O nosso espírito ele não possui uma forma. O que possui forma é o corpo. Deus não possui uma forma. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele estava se referindo à consciência. Os únicos animais que foram criados à imagem e semelhança de Deus foi o homem. O único animal foi o homem. E ao homem foi dada essa capacidade de ter consciência das coisas. Nós entendemos o que é certo e errado. Um cachorro entende isso, ele não consegue entender. Se você tentar explicar para um cachorro, ó, vou te falar uma coisa, vem cá. Não morde aquela criança. Por mais que ela se jogue em cima de você, por mais que ela chute você, ela não sabe o que ela está fazendo. Você acha que o cachorro vai entender? O cachorro age instintivamente. E essa instintividade do cachorro é o que diferencia ele de mim. Porque apesar de eu ter instintividade, o que equilibra o meu instinto é a minha consciência. É por isso que quando eu tomo decisões na minha vida de fazer o que é certo e errado, o que está no meio é a consciência dizendo, vai para cá, vai para lá, vai para ali. A psicanálise explica isso muito bem com o id, o ego e o superego. A doutora Márcia está aí, ela pode explicar isso muito melhor que vocês. Do que eu, perdão. Pode me explicar isso muito melhor do que eu para vocês. O id, o ego e o superego. A consciência está dizendo para você o que você tem que fazer, o que você não tem. A consciência, irmãos, é o que nos diferencia de qualquer outra coisa criada no mundo, na terra. É a consciência. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E então disse Deus, domine ele. Deus nos deu domínio, irmãos. Domínio, isso é uma coisa muito séria. Deus nos deu domínio sobre os animais, sobre todas as outras coisas. Nos foi dado isso. Aí nós podemos, claro, voltar e pensar, mas o que aconteceu com o ser humano? O que aconteceu conosco é que o pecado original no sentido de origem, o pecado original que foi o que aconteceu no Jardim do Éden, a decisão de Eva e de Adão, de fazerem exatamente o contrário do que Deus estava mandando fazer, foi o que gerou toda essa perda que nós sofremos. Toda essa perda que você e eu sofremos e o que a humanidade vive de maneira degradante é resultado direto desse pecado original. Então o pecado original gerou tudo isso e nos distanciou do verdadeiro propósito. Foi o que aconteceu com o ser humano, irmãos. Mas o que Deus fez 4.000 anos depois deste pecado? Aproximadamente 4.000 anos. Ele levanta, ou melhor, ele traz ao mundo e levanta no ministério o seu filho, que durante 3 anos exerce o ministério, com 33 anos ele entrega a sua vida. Quando Jesus entrega a sua vida, quando rasga-se o véu do templo, que era a linha divisória entre o homem no tabernáculo e Deus, e só o sumo sacerdote podia entrar lá, quando o véu se rasga de alto a baixo, Deus estava dizendo assim, ó, foi restituída a relação do homem comigo. O homem pode comungar comigo livremente por meio do sacrifício de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que para alguns isso é chover no molhado, mas é importante nós lembrarmos desses quesitos importantes que dizem respeito ao Evangelho. Por que eu posso usar um texto desse do Velho Testamento para poder trazer uma palavra? Embora eu use muito pouco textos veterotestamentários para pregar, eu gosto muito de usar o Novo Testamento. Mas eu posso usar justamente porque Deus nos trouxe ao estado primeiro depois que nós recebemos a Cristo por meio do seu sacrifício. Nós voltamos ao estado primeiro. E quando eu paro para pensar nisso aqui, embora nós tenhamos sido maculados pelo pecado original e a nossa integridade ter resultado em morte, Deus nos trouxe a chance, irmãos, de sermos restaurados. Do homem não foi tirado, preste muita atenção nisso. Mesmo o homem que não é regenerado, o homem que não quer saber de Deus, mesmo aquela pessoa que não está dando a mínima para Deus, ainda assim existe dentro dele uma habilidade criativa. É por isso que
Muitas coisas que nós aproveitamos nessa vida vêm de pessoas que nem acreditam em Deus. Você sabia que Thomas Edison era ateu? Foi um dos cientistas mais importantes que pisaram aqui nessa terra. Leia a biografia dele para você ver. Ele não acreditava em Deus. Mas hoje nós temos toda essa condição de um ambiente iluminado, de luzes que foram se desenvolvendo tecnologicamente e chegaram ao que são hoje, porque esse homem resolveu desafiar os seus próprios limites dentro da ciência. E ele não acreditava em Deus. Quem hoje que vive sem luz elétrica no mundo? Tem umas tribos aí que vivem sem luz elétrica, mas boa parte do mundo não vive sem. Quando eu falo isso, irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: foi dado ao homem uma natureza criativa. Não é necessariamente necessário, agora foi bom, irmãos. Não é necessário que essa pessoa acredite em Deus. Está dentro dele. O homem tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias, ele acreditando em Deus ou não. Agora imagine você, se uma pessoa, nós que conhecemos, que temos o temor de Deus, que pelo menos temos o reconhecimento de quem Ele é, da sua força, da sua graça. Se nós entendêssemos a base do que nós lemos aqui, e nós buscássemos viver isso intensamente, o que Deus não podia fazer de nós? Pare para você pensar. O que Deus não podia fazer da tua vida? Se Ele te criou com um propósito, com uma meta, com uma razão, um motivo, Deus colocou dentro de você essas habilidades. Imagine se você humildemente dissesse todos os dias: Deus, será que eu estou fazendo exatamente o que eu deveria fazer? Será que eu estou indo nesse caminho, Senhor, em busca daquilo que o Senhor realmente preparou para mim, o motivo, a razão pela qual eu fui criado? Se nós fizéssemos isso, irmãos, nossa vida seria totalmente diferente. O que eu quero convidar você hoje a fazer em nome de Jesus, e é justamente o tema dessa mensagem, é você viver o melhor de si mesmo, o propósito, tendo em vista o propósito pela qual você foi criado por Deus. Deus colocou nas tuas mãos alguma coisa, seja o melhor que você foi criado para ser. Este é o título da palavra. E se nós fomos criados com um propósito específico, o que Deus espera é que nós vivamos esse propósito. Os únicos animais na terra que insistem em continuar vivendo e sofrem muito por isso, fora do propósito pelo qual eles foram criados, é o ser humano. É o único animal. Se você parar para analisar e estudar a vida de outros animais, o sapo, por exemplo, o sapo é uma criatura feliz. Infelizes são aqueles que ficam na rua, embaixo das luzes, esperando o inseto vir para ele pegar. Aí o carro passa em cima e leva eles para a eternidade. É uma coisa. Mas eles estão vivendo o que eles foram criados para ser. Eles foram criados para diminuir e amenizar o efeito dos insetos na natureza. Estude a águia para você ver. Eles são felizes. Eles são realizados. Porque eles estão fazendo o que eles foram criados para fazer. O que o ser humano faz? O ser humano foi criado para um propósito e ele faz exatamente o contrário. Ele faz exatamente o contrário. E ele sofre com isso. Sofre demais, desnecessariamente. Duas coisas importantes. Primeira, as nossas limitações, os seus limites, não podem definir as suas conquistas. Os limites que a sociedade impôs sobre você, que a sua família impôs, os limites que os seus pais colocaram sobre você, não são elementos definidores do que você vai conquistar na tua vida. Irmãos, diga-se de passagem, cada um de nós tem uma limitação diferente. Eu tenho minhas limitações, você tem as suas. Algumas pessoas, as suas limitações são mais aparentes. Talvez algumas pessoas não poderiam subir em cima dessa plataforma como eu subi hoje aqui, com as minhas pernas. Talvez algumas pessoas teriam essa dificuldade, precisaria de uma rampa para ela poder trazer a sua cadeira de rodas. Outras pessoas, por outros comprometimentos ainda mais graves, não poderiam estar aqui. Essas são as limitações dessas pessoas. Ao passo que muitos de nós têm outras limitações, como eu, por exemplo. Eu tenho limitações na minha vida. Você pode não estar vendo essa limitação. Ela está bem escondida. Ela está oculta. Só peguei um papel que estava no chão aqui, tá, irmãos? Que às vezes cai as coisas aqui de cima.
As pessoas não veem o que está acontecendo nas minhas limitações, porque eu criei uma habilidade de poder esconder essa limitação. Igualzinho você. Só que dentro dessas limitações, estou sendo sincero, tá, irmãos? Sincero. Dentro dessas limitações, ou melhor, essas limitações, elas não podem, de forma alguma, permitir, ou impedir, melhor dizendo, que eu seja tudo aquilo que eu fui criado para ser. Porque, na verdade, as minhas limitações me mantêm mais humilde. As minhas limitações me mantêm mais humilde. Foi o que Paulo falou na sua carta aos Coríntios, quando ele disse assim, ó. Jesus disse para ele, depois que ele pediu, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor disse assim para ele, a minha graça te basta, Paulo, fica em paz. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso é uma regra. Todos nós temos limitações, ou aparentes ou ocultas, mas nós temos limitações. Sabe o que nos diferencia? O que nos diferencia é a forma como nós despertamos o nosso potencial. São decisões que nós temos que tomar na vida. Senão você vai chegar a 80 anos de idade e vai fazer uma retrospectiva e você vai chegar à conclusão de que você não fez o que você deveria fazer. De que você perdeu tempo com muitas coisas desnecessárias na tua vida. Se perdeu tempo, ou melhor, perdeu muito tempo se preocupando com coisas desnecessárias. E você vai perceber que isso foi tirando ou foi tomando o teu tempo e você não conseguiu fazer o que você foi chamado para fazer. Você não conseguiu, não. Você decidiu, de alguma forma, e isso acabou te direcionando por um caminho que te tirou do verdadeiro propósito. Eu gosto muito do que está em Romanos capítulo 12, versículo 6. O texto diz assim, ó, todos nós temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Eu tenho alguns dons que você não tem, e você tem alguns dons que eu não tenho. Não adianta eu tentar fazer o que você tem habilidade para fazer. Eu vou sofrer e muito. Isso vai complicar a minha vida, porque eu estou tentando colocar uma estrela dentro de um losango. Você entendeu? Eu tentando colocar um círculo dentro de um quadrado. Eu não vou conseguir. Eu preciso fazer exatamente aquilo que eu fui chamado para fazer. Qual é a tua maior habilidade? Para você pensar. Tua habilidade é conversar com pessoas? A tua habilidade é aconselhar? Eu percebo que as pessoas me procuram muito. A tua habilidade é fazer alguma coisa, eu digo fisicamente. Eu conversava ontem com o pessoal que... Ontem, irmãos, eu estava bem amparado aí. Tinha 2 empresas de elétrica aqui, cada um de uma empresa diferente, que são concorrentes, que se uniram para me ajudar aqui a instalar o ar-condicionado, e glória a Deus pela vida deles. E ontem a gente conversou bastante, e o que me admira neles trabalhando é a calma, a tranquilidade que eles vão colocando cada fio no seu lugar. Desliga a chave geral, liga a chave geral. Eu falei para eles assim, viu, não nasci para isso aí. Não dá. Para mim não dá. Se fosse para eu ser eletricista, o meu filho e minha mulher teriam um problema sério, irmãos. Eles iam ficar desnutridos, porque eu não sei se eu ia ter condições de trazer comida para dentro de casa. Porque não é minha área. Não é para mim isso. Por mais que eu tente, não vou conseguir. Eu não sou tão impaciente assim, mas não é para mim isso. Primeiro que eu tenho um medo terrível de tomar choque, irmãos. Pensa no homem que tem medo, de verdade, irmãos. Medo de choque elétrico. Se eu vou mexer em qualquer coisa, chave geral, e se bobear, eu ligo para a Copel e falo assim, desliga toda a luz dessa região que agora eu vou mexer no meu chuveiro. Porque eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo. Não é para mim. Tem gente que faz. Glória a Deus que tem gente que faz. Aquele que trabalha com a área de construção civil, há outros que nasceram para pastorear, outros que nasceram para lecionar nas escolas para as crianças, e eu descobri, irmãos, uma coisa, que eu não posso ser professor de criança, irmãos, descobri esses dias que eu não posso. Não posso. Fui tentar lecionar para as crianças, é uma habilidade que Deus não me deu. Não me deu. Não me deu mesmo. Vanessa, parabéns, professora, minha esposa é professora, professores de crianças. Eu aplaudo vocês todos os dias, porque vocês são
guerreiros, são heróis. Eu não tenho a menor habilidade para lecionar para criança. Não fui chamado para isso. Eu fui tentar dar aula na escola aqui, irmãos, aqui do lado. Tem uma escola aqui do lado. Você sabe que tem uma escola ali, né? Tem meu nome embaixo ali. Então tem as 3 turmas de inglês no sábado. E eu tentei lecionar ali num dia que a Andréia não veio. Eu falei assim, irmã, você nunca mais na vida você vai sair viajar no final de semana. Você vai ter que estar aqui para dar aula. Se não tiver, vai ter que ser outra pessoa. Primeiro lugar, nossas limitações não podem definir as nossas conquistas. Primeiro lugar. Segundo, creia no que você foi criado para ser. E é aqui, irmãos, que eu queria chegar. Tem uma área que é para você. Você não tem que forçar nada. Aquilo vai acontecer naturalmente. Ela vai fluir para você. Se você tentar forçar, não é para você. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Se você forçar, não é para você. Você foi e cantou uma vez. Cantou de novo. Tentou, vamos lá mais uma vez. Provavelmente não é para você isso. Talvez se a tua mãe falar para você que você faz bem alguma coisa, fique atento. Pode ser que não seja, não por maldade, mas porque tua mãe é tua mãe. Ai, filho, você canta demais. Pegue opinião de uma pessoa que entende do assunto, para saber se é para você. Converse com alguém. Seja sincero consigo mesmo e espere ouvir a verdade. Espere ouvir a verdade. Isso não significa que você é minimizado por não ter a habilidade que outras pessoas têm. Mas você tem alguma habilidade que aquele que você admira não tem. Você não é a pessoa que você admira. Estou terminando, tá, irmãos? Calma aí, só um pouquinho. Você não é quem você admira. Você é você. Deus criou você de maneira única. Existe uma configuração na sua íris, no teu olho, que só você tem. Existe uma configuração na sua impressão digital que só você tem. E isso Deus não fez por acaso. Por que Deus fez isso, irmãos? Para nos mostrar, para nos conscientizar de que nós somos únicos nessa terra. E de que nós, sendo únicos, existem algumas coisas que só eu vou poder fazer. Outras pessoas não poderão fazer no meu lugar. Será que já não está na hora de você pensar um pouco mais naquilo que Deus te deu e no quão excepcional você pode ser naquilo que Deus te deu? Ah, mas isso não significa que você precisa estar na frente de pessoas precisam estar numa posição de destaque. Não precisa. Isso significa que você pode ser um excelente empresário, que você pode ser um influenciador nesta área empresarial, numa questão oculta, num lugar oculto onde muita gente não vai te ver, mas as pessoas vão ver o resultado daquilo que você está produzindo, as pessoas vão ver o resultado daquilo que você construiu. Você pode ser excepcional, incomum, um grande referencial na área que você foi chamado para atuar, para trabalhar, que você foi criado para ser. E vou falar uma coisa, irmãos. Se tem uma coisa que vai te deixar feliz na vida, é você fazer o que você foi criado para fazer. Se o que você está fazendo não está te produzindo alegria, reveja, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está fora do lugar. Você tem que estar bem. Você tem que fazer aquilo. Meu Deus do céu, eu faço e ainda me pagam. Sabe aquela história? Eu faço e ainda me pagam, de tanto que eu amo fazer isso. Agora, se você trabalha em prol do dinheiro, não vejo a hora de receber, não vejo a hora de me livrar disso, não vejo a hora de me aposentar, então você está com um problema sério e é importante você resolver isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 2, eu quero ler esse texto rapidinho e vou terminar por aqui. Olha só o que diz o texto. Versículo 1. Deixando para trás toda malícia. Isso tem tudo a ver com o que eu estou pregando, irmãos. Tudo a ver. Porque aqui nesse texto ele fala de alguns elementos importantíssimos. Olha o que ele fala: a malícia, olhar com maldade sobre as coisas. A ótica da maldade, ela é perigosa. Quando você olha aquela coisa, irmãos, de que a maldade está nos olhos de quem vê, eu não sou contra isso não. Eu penso que essa máxima, ela tem um sentido, aliás, ela tem muito sentido, ela faz muito sentido. A malícia, deixe de lado isso. Porque a malícia geralmente ela é gerada quando existe uma premissa de juízo indevido.
Indevido no sentido de que nós não temos direito ou gabarito para julgar outras pessoas, entendeu? Não temos, irmãos, julgar. Quando for falar, é o que eles esses dias no Facebook, irmãos, tem utilidade, sabia? Tem utilidade, irmãos. Tem umas frases que eles colocam às vezes lá, que eu sinceramente eu fico impressionado. Eu gosto de ler, inclusive algumas delas eu falo aqui. Sinceramente, boa parte do que está lá, irmãos, não se aproveita muito, mas muitas coisas dá para aproveitar. E eu lembro que eu li o seguinte, dizia assim, ó, não fale nada de ninguém, pouco de si mesmo e muito a respeito de Deus. Já leu isso? Uma coisa assim. Não fale nada dos outros, pouco de si mesmo e muito a respeito de Deus. É o que o ser humano tem que fazer. Quanto mais você fala a respeito de outras pessoas, pior você fica. Percebe? É uma necessidade muito grande, irmãos. Isso é instintivo. Isso é instintivo. É a necessidade de falar, de comentários maliciosos, muitas vezes. E não é só com um comentário, você vai alimentando. Isso só prejudica você e só te desorienta, só te tira do propósito. Deixando de lado a malícia, deixando todo o engano, fingimentos e invejas. O sucesso do outro te incomoda? Repense isso. E ele diz, e toda sorte de maledicências, toda sorte de palavras contrárias a respeito principalmente de outras pessoas. E aí no versículo 2 ele diz assim, ó, desejem ardentemente, como meninos recém-nascidos. Desejem isso. Isso é voluntário, eu tenho que decidir. Desejar, querer. Ardentemente, como meninos recém-nascidos. Irmãos, você lembra quando você, mamãe, amamentou teu filho? Quando ele nasceu e você colocou ele no colo, o que ele procurou? Ele procurou o mamilo. Ele procura. Enquanto ele não encontra, ele não sossega. E quando ele pega, você não precisa dizer para ele assim, agora suga e tem leite aí dentro para te alimentar. Não precisa dizer para ele. Ele já entende, é instintivo. Ele põe ali no mamilo e começa a sugar o leite. É lindo isso, irmãos. Uma das coisas mais lindas que existem é a amamentação. E ele começa a sugar o leite. O desejo dessa criança pelo leite é uma coisa incontrolável. Ele precisa. Quando Paulo faz alusão a isso e faz um comparativo, era exatamente o que ele queria dizer. Desejem ardentemente, como meninos recém-nascidos, o leite espiritual. Olha só que junção que ele faz, irmãos. A linguagem que Paulo usa é muito profunda. Esse leite espiritual, por ele, e aqui entra, irmãos, aonde eu queria dizer, para por ele crescerdes. Crescimento não acontece espontaneamente, ele é um processo. Nós precisamos nos submeter, irmãos, e eu termino com isso agora. Nós precisamos nos submeter a uma coisa muito importante, a uma lei chamada lei do processo. John Maxwell, em seu livro As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, é um dos melhores livros que eu já li, eu estou lendo ele ainda na verdade. Ele tem uma das leis em que ele fala justamente sobre isso, a lei do processo. O que é a lei do processo? Senão o reconhecimento de que todos nós estamos passando por um processo. E é um processo que vai desde a fase menor até a fase do amadurecimento, da maturização. E este processo entre a infância e a maturização, ele leva tempo. E quando nós nos submetemos a este processo, quando nós nos submetemos a essa lei do processo, nós vamos crescendo gradualmente e vamos sendo colocados onde nós devemos ser colocados, no momento certo, na hora certa. E quando nós estivermos ali, nós viveremos felizes, porque é justamente para aquilo que nós fomos criados, por aquela razão que nós fomos criados. Mas é um processo, não vai acontecer naturalmente, ou melhor, não vai acontecer espontaneamente, mas acontece um processo natural na tua vida. Essa é a lei do processo. Ela vai acontecendo. E eu dei até um exemplo hoje de manhã, eu falei assim, ó, por que eu não conheço, sinceramente, se você conhece alguém, depois me mande lá no Facebook, lá, um link, alguma coisa, de alguém que eu não conheço ainda, de alguém que ganhou na loteria e está bem hoje. Não estou dizendo que ganhou agora. Quem ganhou agora essa semana está bem, por enquanto está bem. Mas eu me refiro a pessoas que há muitos anos atrás foram sorteados e ganharam milhões. Eu não conheço ainda alguém que está bem. Se você conhece, depois me fala. Não conheço.
Por que será que eles não estão bem? Porque o ser humano, ele não está preparado para mudanças bruscas de realidade contextual. Ele não consegue. Já percebeu por que os primeiros... por que o casamento é tão complicado? Principalmente no começo, até que a coisa gere os seus ajustes. Por quê? Porque você está saindo de um contexto brusco de solteirice para um outro contexto totalmente diferente de uma vida de casado. E você vai ter que dar satisfação para a esposa, você tem que dar satisfação para a tua família, você vive em prol de trazer mantimento para dentro de casa e assim vai. Assim acontece em todas as áreas. Essas mudanças bruscas, algumas são inevitáveis, como o casamento, por exemplo, não tem como evitar. Você vai sair de uma realidade e entrar noutra. Mas quando eu paro para pensar justamente nessa questão relacionada às pessoas que ganham em loteria, essas coisas aí, elas não conseguem administrar. Não conseguem e elas se perdem. O casamento acaba, a família, ele perde muitas coisas. Eu não conheço nenhum que continuou casado certinho, com a família que estava constituída e viveu a vida bem. Eles se acabam. Outras pessoas morrem, muitos se suicidam. Isso não é falado pela mídia, mas muitas pessoas que ganham prêmios muito altos, eles tiram a própria vida, porque eles não têm condições. Então, irmãos, aqui no Brasil ainda não tem essa cultura, mas nos Estados Unidos, quando uma pessoa ganha um prêmio, eles entregam o prêmio para essa pessoa, igual nas Casas Bahia, a prestação, parcelado. A pessoa pega 1 milhão, depois o outro 1 milhão, depois mais 1 milhão mais à frente, depois 3, depois 4, até que ele entenda que agora ele é um milionário. Imagine só, eu acordei hoje recebendo $700 por mês. Aí eu vou dormir e amanhã eu acordo com 100 milhões na minha conta. Você acha que um ser humano tem estrutura para lidar com isso? Ele não tem condições. É por isso que conosco é a mesma coisa. Deus ele vai trabalhando dentro de um processo. Ele não te dá as coisas do dia para a noite. Não te dá. Eu quero que vocês coloquem de pé, por favor. Se coloquem de pé, por gentileza. Em nome de Jesus. Me estendi um pouquinho mais, mas já vou terminar. Deus criou você com um propósito específico, um propósito claro para Ele. Para você pode não estar muito claro ainda, mas para Ele está tudo muito claro. Tudo muito perfeito. Eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a tomar uma decisão no teu coração. É uma decisão que envolve muita humildade, porque não é uma decisão fácil. Nós somos muito egocêntricos, a nossa natureza pecaminosa por causa do pecado original, é uma natureza egocêntrica. A gente quer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, a nossa maneira. A gente não se conforma muito com as coisas ao jeito de Deus, porque as coisas ao jeito de Deus elas não acontecem no nosso tempo. O que eu quero hoje é você individualmente, você não vai fazer isso em conjunto com o teu esposo, teu filho, tua família, você vai fazer isso individualmente. O teu propósito é para você. É para você. E eu digo mais para você, enquanto você não estiver vivendo isso intensamente, você não vai ser realizado. Porque Deus criou você com um propósito. Então hoje é dia de você perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou disposto a fazer. Não importa o preço que eu tenha que pagar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Estamos terminando mais um culto, Deus. Mais um culto, Senhor, em que eu creio que de alguma forma a Tua palavra, Deus, veio de encontro à nossa necessidade, à nossa realidade. Só o Senhor sabe, Deus, o que nós temos vivido, Pai. O que nós talvez temos passado. E a luta que é para nós podermos aceitar que nós temos um plano, um propósito perfeito na nossa vida, Deus, em todas as áreas. Há um plano perfeito, Senhor. Há um propósito perfeito. Por isso, meu Deus, eu oro por essas pessoas que estão aqui, que vieram, Pai, com seu coração aberto, reconhecendo, meu Deus, que precisavam Te ouvir, assim como eu precisava e preciso Te ouvir, Senhor. Não dá para viver sem ouvir Tua voz, Pai. Quando nós pensamos que somos bons demais, aí que nós estamos entrando no espiral descendente, Pai, estamos em queda livre. Meu Deus, eu não quero, Senhor Deus, que ninguém saia daqui, Pai, da mesma maneira que entrou, Pai. É o que eu Te peço, Deus.
Fortalece essa pessoa no entendimento dela. Para ela entender, Pai, que existe mais do que isso que ela está vivendo. É mais do que isso, Pai. Nós somos criados, Pai, para ser aquilo que nós devemos ser. E não o que nós queremos muitas vezes, imaginamos que deveríamos ser. Mas é nos entregar, Senhor Deus, gentilmente, entregar-nos, Senhor, humildemente, melhor dizendo, ao Teu propósito, ao Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos e assim nós Te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Essa semana será uma grande bênção na tua vida, em nome de Jesus. Essa semana será uma semana de muitas respostas para você. Lembre-se de que é Deus quem está fazendo isso na tua vida. É a obra dele que está se realizando a cada passo. E você precisa dar para ele o mérito, mas também entregar para ele todos os dias, cada passo que você der. Sabendo que é ele é o dono, irmãos, da verdade. Essa é a grande verdade. Deus sabe toda a verdade, Ele sabe o que é o futuro teu, Ele sabe o que você precisa. Eu convido você em nome de Jesus e desafio você a entregar tudo para Ele. Não retenha nada. Entrega e faça o que você tem que fazer. O resto é com Ele, em nome de Jesus.